Olá, oitavo ano. Eu sei que ontem a Pro tirou dúvidas com vocês via Skype dos exercícios, certo? Do 1 ao 7. E hoje eu estou encaminhando a correção de todos eles na íntegra, tá? Esse vídeo aqui eu vou fazer do 1 ao 7 e depois um novo vídeo, do 8 até a finalização, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos ler o texto e depois eu coloco a minha resolução, tá bom? Então vamos lá. Os jogos escolares são competições estudantis que promovem o espírito de equipe e o espírito esportivo entre os jovens. Uma determinada escola conseguiu formar um time de futsal feminino. E Paty e Rita são as craques do time. Na primeira partida do campeonato, essa escola venceu a partida por 4-0. Sabendo que Paty e Rita foram as únicas a marcarem gols, expresse essa situação por uma equação do primeiro grau, com duas incógnitas. E depois disso, você vai registrar todas as possíveis soluções. Então, presta atenção. Montar a equação. Eu tenho a Paty e a Rita. A Paty eu chamei de P e a Rita eu chamei de R. O exercício falou que a partida não foi 4-0, então elas marcaram 4 gols. Então, se eu somar os gols da Paty mais o da Rita, vão somar 4. Isso aqui seria a equação de primeiro grau com duas incógnitas. Primeira parte do exercício já está feita. A segunda, quais são as possíveis situações, né? Eu posso ter que a Paty fez 2 e a Rita marcou 2. Mas poderia ser a Paty 1 e a Rita 3. Ou a Paty 3 e a Rita 1. Então, estas seriam as possíveis soluções, tá? Porque a soma dos gols resultaria em 4. Tranquilo? Então tá. Agora presta atenção. O exercício número 2, ele diz o seguinte. Então vamos lá. Deixa eu melhorar. Isso, exercício 2, ele tem aqui algumas equações do primeiro grau, com duas incógnitas, e aqui valores que, ao serem substituídos, resultariam numa afirmação verdadeira, tá? Como que eu responderia? Eu tenho que sair testando. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui no meu papel, você vai ver. Eu vou pegar esta primeira equação e vou começar a substituir pelo valor da primeira plaquinha. Então, vamos lá. Olha o que eu fiz. Primeira plaquinha, e aqui o primeiro par de soluções. Ele falou x valendo 11 sobre 2 e o y valendo meio, tá? Substituir. Onde tinha x, substituir por 11 meios. E onde tinha y, substituir por meio. Agora vamos lá. Multiplicação de fração. Multipliquei o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 2 vezes 1 e 1 vezes 2. Então, eu tenho 11 meios mais 2 meios. 11 meios mais 2 meios são 13 meios. 13 meios não é a mesma coisa que 2. Isso é diferente. Olha o símbolo aqui de diferente. Portanto, o primeiro par de soluções não serve para esta equação. Vamos para a segunda. O segundo par de soluções, ele fala em 3 e 4. Eu fiz isso. Fui lá na minha expressão, onde tinha x, substituí por 3, e onde tinha y, eu substituí por 4. Vamos lá. 2 vezes 4, 8. 3 mais 8 é 11. E 11, eu não coloquei aqui, né, gente? E 11 é diferente de 2. Portanto, isso é falso. Então, o par ordenado x e 3, 4 não serve para esta equação. Então, vamos lá. Terceira substituição. Olha só, no lugar do x, substituir por menos 1, e no lugar do y, substituir por 6. 2 vezes 6 são 12. 12 menos 1, 11. 11 também é diferente de 2, então ele não serve.
Vou para o último par. O último par é o x valendo 0 e o y valendo 1. Mesma coisa, olha o que eu peguei. A equação com atribuição de valores. No lugar do x, substituir por 0. No lugar do y, substituir por 1. Vamos lá. 2 vezes 1 é 2. 0 mais 2, 2. E realmente 2 é igual a 2. Portanto, você vai ligar a primeira plaquinha lá no último parzinho. Tá bom? Agora eu vou para o item B. Item B não, né? Para a segunda plaquinha. A segunda plaquinha é x menos y deve ser igual a 5. Voltei para o primeiro par disponível, olha lá, e fiz a substituição. No lugar do x, substituir por 11 meios. No lugar do y, substituir por meio. 11 meios menos meio, isso é 10 meios. E 10 meios é a mesma coisa que 5. Portanto, é verdadeiro. Então, olha lá. Segunda plaquinha, eu liguei com a primeiro par de soluções, tá? Vamos lá agora para a terceira plaquinha. A terceira plaquinha é 25x mais 18y, isso tudo tem que ser igual a 147. O meu próximo par disponível seria o 3, 4. Então, vamos lá. Eu vou substituir 25 vezes 3 mais 18 vezes 4. 25 vezes 3 é 75, 18 vezes 4, 72. 75 mais 72, 147. Tornei-a verdadeira, portanto, esse par é solução da minha equação. Então, vamos lá. Terceira plaquinha com a segunda. Portanto, agora só vai sobrar o quê? A última ligar com a terceira, mas antes disso tudo eu vou provar. Vamos lá? 2x mais 3y é igual a 16. Então, vamos lá. 2 vezes menos 1 mais 3 vezes 6. 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes 6, 18. Menos 2 mais 18, 16. E 16 é igual a 16. Verdadeiro. Agora, presta atenção. O exercício 3, vou subir um pouquinho, olha lá. O exercício 3, ele fala pra gente o seguinte. Em cada item, determine qual par ordenado é simultaneamente. Simultaneamente é para os dois, tá? Ao mesmo tempo. Solução das duas equações. Para isso, ele quer que você construa uma tabela e atribua valores para encontrar o par ordenado. Então, presta atenção. Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Eu fiz aqui o 3, deixa eu ver aqui. Eu fiz o 3A. Então, vocês vão fazer a mesma coisa em todos eles. Aqui. Ao invés de sair atribuindo valores, olha o que eu fiz. Esquece um pouquinho a tabela. Eu vou resolver o sistema, como vocês já estavam acostumados a resolver. Aqui, a primeira equação é x menos y igual a 2 e depois x mais y igual a 4. Olha o meu sisteminha aqui. Eu optei pelo método da adição, porque eu tenho menos y em cima com mais y embaixo. Se eu somar as duas equações, eu faço o cancelamento do y. Então, vamos lá. X mais x, 2x. 2 mais 4, 6. O 2 está multiplicando, foi para lá, dividindo. 6 dividido por 2, 3. Portanto, eu achei um valor de x que simultaneamente vai servir, né? Simultaneamente vai ser a solução das duas equações. Então, olha o que eu já fiz lá no x, substituir por 3 aqui e um 3 aqui, tá bom? Agora que eu descobri o valor do x, eu escolho uma das equações, no meu caso eu escolhi essa, tá? E no lugar do x, já substituo por 3. Então, vamos lá. 3 menos quem para dar 2? É 3 menos quem para dar 2? Só pode ser o 1. Então, esse par ordenado, 3, 1, será a solução do sistema, tá?
Assim já fica mais fácil do que eu poderia fazer essa tabela, toda ela, e de repente não encontrar uma solução, tá? Então, antes de qualquer coisa, resolva o sistema e já comece por esse par. Tudo bem? Mas eu preciso encontrar um outro valor, né? Um outro parzinho ordenado. Então, olha o que eu fiz. Atribuir para x na primeira equação, essa aqui, ó, tá? Atribuir para x o valor 0. E vou descobrir o y. Olha só, no lugar do x, substituir por 0. 0 menos y igual a 2. Portanto, o y deve ser menos 2. Então, olha lá a minha solução, 0 e menos 2. Fiz a mesma coisa para a segunda equação, olha ela aqui. X mais y deve ser igual a 4. Atribuir para o x o valor 0. Aí ficou 0 mais y igual a 4. Portanto, o y vale 4. Então, quando o meu x é 0, meu y vale 4. Isso é o que é para ser feito no exercício 3 inteiro, tá? Então, eu resolvo o sistema como eu fiz aqui. Pode ser pelo método da adição, pode ser pelo método da substituição, tá bom? Um método, você é quem vai escolher. E depois, escolhi um par para completar a tabela, tá bom? Então, o 3, você vai fazer isso. O 4, presta atenção. O 4 é o seguinte, ele diz, construa em um mesmo plano cartesiano o gráfico das soluções das equações. Em seguida, localize o único ponto em que as retas têm em comum e identifique suas coordenadas. Então, olha o que a Pro fez. Fiz uma tabelinha para cada uma, certo? E atribuí valores, ó. 0 e menos 1, você pode escolher o valor que você quiser, tá? Eu não atribuí valores altos para o meu gráfico não ficar muito grande, tá bom? Então, eu dei para o x na primeira 0 e menos 1. Aí, vamos lá. X valendo 0, o meu y também vai ser 0. Se o meu x valer 1, olha o que a Pro tem. Menos 1 mais 0, isso é igual a 0. Esse menos 1 é negativo, foi para lá, positivo. Portanto, o meu y vai ser 1. Olha ele aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Na segunda equação. X menos y tem que ser 0. Se eu colocar o 0 no lugar do x, o meu y também vai ser 0. E se eu colocar o 4? 4 menos quem? Olha, e agora? Eu tenho que colocar o mais 4. Por quê? Olha lá. 4, aqui ficaria um 4. Menos o y, isso tudo tem que ser 0. Esse menos y, ele tá negativo. A hora que ele for para lá, ele vai positivo. Então, olha só, o y tem que ser 4. Ele tá aqui, tá? Tabelinha C. Era y igual a 2 vezes o x. Se o meu x vale 0, o meu y vai ser 2 vezes 0, 0. Se meu x for 2, o meu y vai ser 2 vezes o 2, que é 4. E por último, eu tenho que x vai ser igual a menos 3 vezes y. Se o meu x for 0, olha lá, vou substituir aqui por 0. Menos 3y é igual a 0. Esse 3 está multiplicando, foi para lá, dividindo. 0 dividido por 3 é 0. Agora, eu coloquei no lugar do x um 3. Olha lá. E eu fiquei com 3 é igual a menos 3y. Esse 3 está multiplicando, foi para lá, dividindo. Aí, eu teria menos y igual a 1. Multipliquei por menos 1 e obtive y igual a menos 1. Agora, o que eu vou fazer com toda essa tabela? Jogar aqui no gráfico. Vamos lá?
A primeira reta, ela tá no 0, 0, e depois no menos 1 com 1. Menos 1 do x com 1 do y. Deixa eu pegar minha régua. Vamos lá. Tracei a minha reta. A segunda reta, ele quer os pontos 0, 0, tá aqui já pronto, e o 4, 4. Então, é o 4 do x com o 4 do y. Vamos lá. Olha só. Então, esta minha segunda reta seria isso aqui. Perfeito? Então, ó, esse é o item A, esse daqui é o item B. O item C é o 0, 0 e o 2, 4. 0, 0, 2 com 4. Vai traçar a reta, olha lá. Esse seria o item C. E o item D? 0, 0 e 3 e menos 1. O 3 do x com menos 1 do y. E agora eu vou traçar a reta. Esse daqui seria o item D. Dá uma olhadinha como ficou. Agora, a pergunta do exercício. Qual foi o ponto em que as 4 retas se encontraram? Foi bem aqui, ó. Então, elas se encontraram no ponto 0, 0, tá? Esse seria o exercício 4. Vamos para o 5. O 5, ele já deu o contrário. Dá uma olhadinha. Ele deu um gráfico, olha só. Ele deu um gráfico, deu 2 pontos que fazem parte dessa reta e ele quer saber qual destas equações é a equação que representa a reta. Então, o que eu fiz? Substituição. Olha só. Eu tenho os pares, os pontos 0 com 3 e 4 com menos 1. Substituir esses pontos na primeira equação. X menos y é igual a 3. No lugar do x, coloquei o 0 e no lugar do y, coloquei o 3. 0 menos 3, isso é menos 3. Menos 3 é igual a 3? Não, são coisas diferentes. Então, é o seguinte, se não serviu para esse ponto, não adianta nem tentar o próximo, tá? Agora, eu vou para o item B. O item B, a equação é x mais y igual a 3. Tudo bem? Fiz a mesma coisa. Peguei o 0, coloquei no lugar do x, o 3 no lugar do y. 0 mais 3, 3. 3 é igual a 3. Legal, mas isso não faz com que o exercício esteja certo já. O outro ponto, o outro par, também tem que servir, tá? Então, esses 2 pontos devem servir como solução. Vamos lá. No lugar do x, eu coloquei o 4, no lugar do y, o menos 1. 4 menos 1, 3. E 3 é igual a 3, é verdadeiro. Portanto, a alternativa correta é a B, tá? Exercício 5. O 5, ele conta uma historinha. Então, olha lá. A diferença da idade entre pai e filho é de 25 anos. Hoje, tendo o filho 10 anos, a idade do pai é de 35. Portanto, ela é 3,5 vezes a idade do filho. Então, a idade do pai é 3 vezes e meia maior que a do filho. Se ambos viverem muitos anos, chegará um dia em que a idade do pai será apenas 1,5 vezes a idade do filho. Sabendo que, quando isso acontecer, a idade do filho será de 50 anos, qual será a idade do pai? Então, presta atenção. Olha o que eu pensei. A diferença entre os dois é 25, a primeira informação que ele deu. Ele falou que hoje o pai tem 35 e o filho tem 10. A idade do pai, comparada ao do filho, hoje é 3 vezes e meia a mais. Vai chegar um momento em que
A idade do pai comparada à idade do filho vai ser 1,5 vezes só maior. E que quando isso acontecer, o filho vai ter 50 anos. E a pergunta do exercício, qual vai ser a idade do pai? Pessoal, eu poderia fazer 50 vezes 1,5, que eu chegaria na resposta, ou simplesmente pensar nessa situação que ele falou. Ele falou para mim que a diferença não é 25? Então, 50 mais 25, a idade do pai. Portanto, o pai terá 75 anos quando isso ocorrer. Certo? Fiz lá o exercício 6. O 7, ele é parecido com o 1. Aliás, é quase a mesma história. Só tem um detalhe, que não tem empate, tá? Olha lá. Mas vamos ler. Júnior e Natan, deixa eu colocar aqui pro cantinho. Júnior e Natan são irmãos. E um domingo desafiaram-se em um jogo de futebol para o videogame, no qual foram feitos 6 gols e não houve empate. Sabendo ainda que cada um deles fez pelo menos um gol, quais são as opções de placar entre os irmãos? Então, olha lá, pensei a mesma coisa. Eu tenho o Júnior e o Natan. Júnior e Natan. Eu sei que a soma, né, dos gols foram 6, então essa é a segunda informação. Os possíveis pares de soluções seriam 5-1, 1-5, ou seja, Júnior fazendo 5 e Natan 1. Ou o inverso, Júnior 1, Natan 5. Poderia ser 4 e 2, poderia ser 2 e 4. Eu estou excluindo o 3 e 3 porque ele falou que não houve empate. E eu estou excluindo o 0,6 e o 6,0. Por que eu estou excluindo? Porque ele falou pra gente que pelo menos um gol eles fizeram. Então, isso é uma situação que não existe. Nenhuma destas 3. Certo? Então, agora com esse finalzinho, do 1 ao 7, tá corrigido, tá? Óbvio que a prova vai tirar dúvidas caso elas existam no exercício 3, porque ele é a repetição do item A, tá bom? Mas vou estar disponível.